Bom, sempre é uma alegria, né, quando nós chegamos para estudar mais um estudo. Então, vamos orar para começar a estudar. Querido Deus, muito obrigado pela permissão de estudar a Tua palavra, que nós possamos entender e compreender e também passar por aqueles que não entendem, Senhor, porque o Senhor está voltando. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, vamos estudar Cristo e o sábado, né? De acordo com Cristo, de que o Filho do Homem é o Senhor. O Filho do Homem é o Senhor dos sábados. Mateus 12, verso 8. Vê também Marcos 2, 22. Quem fez o sábado? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Cristo. Sem ele, nada do que se foi feito se fez. João 1, verso 3. Cristo guardou o sábado quando esteve no mundo? Entrou no sábado na sinagoga segundo o seu costume, levantou-se para ler. Lucas 4,16. Mesmo sendo o Senhor autor e observador do sábado, como era observado e espreitado nesse dia pelo escrito dos fariseus? Os escribas e os fariseus observavam no procurado ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de achar nele como acusá-lo. Lucas 6, 7. Qual pergunta Jesus enfrentou a falsa ideia e raciocínio dos judeus no tocante à guarda do sábado? Então disse Jesus: ele a quem vós parece lícito no sábado fazer o bem ou mal, ou salvar a vida, ou deixá-la perecer? Lucas 6, 9. Como ele manifestaram o seu descontentamento quando Cristo curou o homem da mão requisitada no sábado? Mas eles se encheram de fúria e discutiam entre si quando ao que faria Jesus. Lucas 6:11. Retirando os seus fariseus, conspirava logo com Herodiano contra ele, em que como lhe tirasse a vida. Marcos 3, verso 6. Ficaram irados porque além de os milagres realizados por Cristo terem constituído prova de que ele era de Deus, eles não mostraram respeito algum pelo conceito que fazia da guarda do sábado. Mas muito ao contrário, que este conceito era falso. Orgulho ferido e obstinação e malícia, pois combinaram-se para enchê-lo de furor. E saíram imediatamente e tomaram conselho com Herodiano, seus inimigos políticos, de quem discordava quanto aos apegadores impostos a um poder estrangeiro, para o propósito de condenar a morte de Cristo. Porque Jesus ter curado o homem durante o sábado, ordena que tomasse sua cama e andasse. O que fizeram os judeus? Os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado, João 5,16. Fato digno de nota de que, por essa questão, nos deveria observância do sábado. Os judeus não somente perseguiram Jesus, mas tomaram conselho para o matarem. Nada menos do que maldade que finalmente comunicou em sua crucificação e generou-se dessa questão de absolvência do sábado. Cristo não observava o sábado segundo as ideias, pois ele mantinha para a guarda desse dia e por isso buscava matá-lo. Mas eles não estão só. Muitos hoje caíram no mesmo espírito, porque alguns não concordam com sua ideia quanto ao dia de repouso, observância do sábado, busca persegui-lo, oprimi-lo, buscam fazer leis e alianças com poderes políticos para compelir a respeito da sua lei. O que Jesus respondeu a ele? Mas ele lhe disse: meu pai trabalha agora, eu trabalho também. João 5,17. A atividade comum da natureza, como se manifesta no divino, grandioso poder mantenedor, beneficente e curativo, prossegue tanto no sábado como em qualquer outro dia. E cooperar com Deus e com a natureza no serviço de cura, alivia, restabelecer no dia de sábado. Não pode, portanto, estar em desarmonia com a vontade divina, nem constituir violação da lei do sábado. Que efeito era a resposta produzida dos judeus? Que efeito ali? Pois os judeus ainda
mas procurava matá-lo, porque não somente violava o sábado, isso e seu juiz, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-o ser igual a Deus. João 1, 5:18. Por ter os discípulos colhido algumas espigas durante o sábado a fim de matar a fome, que acusação contra eles fizeram os fariseus e a Cristo? Advertiram que os fariseus, porque fizeram o que não é lícito ao sábado. Mateus 2:24. Qual foi a resposta de Cristo? Nunca leste o que fez Davi, como serviu em necessidade e teve fome? Ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e no templo do sumo sacerdote habitar, e comeu o pão da procissão, os quais não é lícito comer, senão só o sacerdote, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Mateus 2, 25, 27. Não devemos nos deixar arrastar pela opinião comum de que o sábado será a mera instituição da judaica que foi abolida ou anulada, pois Cristo não há um só passagem nas Escrituras que promove isso. Todo caso que o nosso Senhor se refere ao sábado, ele fala contra a opinião errônea que os fariseus propagaram a respeito da sua observância. Cristo depurou o quarto mandamento e a superfluidade do profano do judeu. O Salvador que despojou o sábado da tradição judaica e que tantas vezes esclareceu o seu sentido, não pode ser inimigo do quarto mandamento. Ao contrário, ele engrandeceu e exaltou. Porque Jesus tem curado uma mulher na sua enfermidade durante o sábado, o que os dirigentes de certa sinagoga dizem. O chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus curar ao sábado, disse à multidão: em 6 dias fará 6 dias que deve trabalhar, vim depois nesse dia para ser curado e não no sábado. Lucas 13, 14. O que Cristo respondeu? Disse-lhe, porém, o Senhor: